Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início dessa sessão ordinária. Com 17 vereadores presentes e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao senhor primeiro secretário, vereador Caxan Júnior, que proceda à leitura da matéria do pequeno expediente. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores vereadores, o público que nos acompanha nessa casa e a todos os colaboradores, funcionários da Câmara Municipal de Jundiaí. Matérias apresentadas na sessão ordinária de hoje, 22 de outubro de 2024. Projeto de Lei 14.477/2024, do senhor Prefeito Municipal, que classifica e autoriza a alienação de área pública, mediante permuta, com partes de imóveis de propriedade da Mitra Diocesana de Jundiaí. Projeto de Lei 14.478/2024, vereador Marcelo Roberto Gastaldo, inclui no calendário municipal de eventos a Volta à Casana, promovida pelo 12º Grupo de Artilharia de Campanha, último sábado do mês de agosto. Moção 685/2024, vereador Madison Henrique Nascimento Santos. Apelo ao Congresso Nacional pela aprovação da PEC 33/2021, que altera o artigo 5º da Constituição Federal para prever o direito fundamental à acessibilidade e à mobilidade. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as matérias apresentadas na sessão ordinária de hoje. A lista dos requerimentos de alçada do plenário já foi distribuída aos senhores vereadores. A lista dos requerimentos de alçada da presidência, das indicações, dos expedientes e das correspondências recebidas acham-se à disposição dos senhores vereadores. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início da ordem do dia. Havendo o número regimental, passamos à ordem do dia. Tendo a ata da 150ª sessão ordinária, realizada dia 22 de outubro de 2024, permanecido à disposição dos senhores vereadores pelo período regimental e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramos-la aprovada. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Douglas. Requerimento verbal pediria preferência para votação projeto de lei 14.417 de 2024, que inclui no calendário municipal de eventos a festa de São Bento, dia 11 de julho. Requerimento verbal de preferência para votação, projeto de lei 14.417 de 2024, vereador Douglas do Nascimento Medeiros, que inclui no calendário municipal de eventos a festa de São Bento, dia 11 de julho. O requerimento está em votação.
Com 17 votos favoráveis e essa presidência que não vota, o pedido de preferência está aprovado. Projeto de lei está em discussão. Tem a palavra o vereador Douglas Medeiros. Bom dia, senhor presidente e nobres vereadores. Inicialmente, quero agradecer a gentileza dos nobres pares por votarem a preferência desse projeto tão importante para a nossa cidade, que representa de fato a tradição e cultura local e todo o trabalho que vem sendo desenvolvido pela festa de São Bento de Jundiaí, que tem um propósito, antes de mais nada, de conduzir também as pessoas à reflexão daquilo que é o mais importante para nós. Porque nós todos vamos passar, porém, a nossa alma, ela é eterna. Então, tudo aquilo que remete a essa transcendência e esse valor maior humano é muito importante para nós. Quero aqui agradecer a todos aqueles que nos acompanham aqui no plenário. De maneira especial, quero agradecer Dom Dionísio, do nosso mosteiro de São Bento, Dom Dionísio Fernandes Cavalheiros. Quero agradecer também a presença da Ana Anísia Camargo Viana, a Joyce Rodrigues dos Santos, a Rosa Braga e também o responsável pela festa, Marco Aurélio Bergamini. Muito obrigado por todo o trabalho que vocês realizam aqui na cidade de Jundiaí, muito importante. Aqui já de antemão, quebro o protocolo para mandar um abraço também para Dom Cláudio, que foi o monge que realizou o meu casamento há 18 anos atrás, um grande amigo que nos orienta nesta caminhada para Deus. E antes de mais nada, eu gostaria de partilhar brevemente com os nobres vereadores um pouco da história do próprio São Bento, que viveu no século V, e ele foi um homem que era muito abastado, a sua família tinha propriedades, posses, condições dentro da sociedade, e ele analisando toda aquela realidade de corrupção, de coisas que não edificavam aquela comunidade, ele teve um chamado de Deus para uma vida reservada, retirada. E nesse seu recolhimento, ele foi viver praticamente em uma caverna, onde ali ele pôde vivenciar o pensamento, a meditação e a contemplação numa vida contemplativa, e a sua vida ela foi inspirada por muitas outras pessoas que viam que aquele homem de fato ele era um homem de uma vivência de virtudes muito profunda. E isso chamou a atenção de toda aquela comunidade que ele vivia na Itália, em Núrcia. E vários outros monges, eremitas daquela época também, que viviam em um mosteiro. E o seu abade, o seu pai espiritual havia falecido. E aqueles homens pediram para que São Bento pudesse representá-lo como abade, como pai espiritual. Tudo aquilo que São Bento não queria, porque ele queria uma vida recolhida, uma vida reservada, e ele aceitou assumir ali, naquele primeiro momento, aceitou com condições de que aqueles monges, eles pudessem também se abrir de fato à vivência, ao propósito que Deus colocava para eles, porque é necessário uma coerência das nossas escolhas, e ali São Bento apresentava aquilo, e ele foi viver aquela experiência dentro daquele mosteiro. Infelizmente, ele viu uma contradição ali dentro, que os monges não queriam viver aquilo que era a proposta. E aconteceu algo inusitado. Eles colocaram veneno no cálice de vinho de São Bento. E antes de beber aquele vinho, ele abençoou. E naquele momento, ele viu que era uma armadilha, uma cilada, um envenenamento. E aí, ele abriu mão, ele disse: vocês não me querem aqui. Por que vocês me tiraram daquela condição para vir aqui para fazer isso? Contrários ao próprio propósito de fé. E naquele momento, São Bento voltou para a sua vida recolhida,
a sua fama de virtude foi sendo espalhada dentre outros jovens e pessoas que começaram a seguir, dentre eles vários santos aqui na época, São Plácido e também São Mauro, que foram exemplos de homens também que viveram naquela época. E um outro fato interessante também, que em uma outra ocasião, quando São Bento percebeu a sua vocação, ele gostaria de ter vivido a sua vida inteira num momento reservado, retirado, num recolhimento. Tanto é que tem uma passagem interessante, que ele vivia nesse recolhimento e tinha um outro monge romano que levava comida para ele de tempos em tempos para que ele pudesse viver, né? E São Bento fundou 12 mosteiros em vida, viveu até 67 anos. E algo interessante que o seu testemunho, a Ordem de São Bento, é a ordem mais antiga de monges contemplativos que vivem na clausura. E é um exemplo para a igreja. Tanto é que os beneditinos, a Ordem de São Bento, depois ela conseguiu, né, a partir do testemunho, porque São Bento escreveu uma regra de vida, né, esta regra de vida, com 73 capítulos, breve, mas muito bem concentrada naquilo que é essencial na caminhada de um homem, aquele que quer de fato viver a comunhão e a entrega para Deus. Foi um homem, um exemplo. Tanto é que 25 papas foram da Ordem de São Bento, beneditinos. Mais de 5.000 bispos. E nós temos também na história da igreja quase 3.000 santos. Pessoas que tiveram uma excelência na virtude, que viveram para o outro, que viveram realmente uma entrega e devoção a tudo isso. São Bento também tinha uma irmã gêmea, Escolástica, o nome dela. E Escolástica também deu seguimento à Ordem de São Bento, as beneditinas. E no Brasil, isso tudo se espalhou. Nós temos o Mosteiro São Bento aqui, que foi fundado em 1667 em Jundiaí. Então tem uma tradição muito profunda na nossa cidade, um marco muito significativo. Existem no Brasil 7 mosteiros masculinos e 16 mosteiros femininos da Ordem de São Bento. E um trabalho maravilhoso que é feito de evangelização e testemunho de vida. Então é muito importante para a nossa cidade que esta festa, ainda que tardiamente, Deus permitiu que eu estivesse aqui na Câmara para ter esta honra de colocar no calendário municipal a festa de São Bento, que além, é claro, de promover o seu momento social de confraternização, tem uma finalidade muito mais superior, que é de propagação da fé, né? Propagação do evangelho, propagação da proposta. Então é algo muito importante para nós aqui em Jundiaí, e eu gostaria de pedir o apoio de todos os nobres vereadores, que nós pudéssemos aprovar nessa manhã, em unanimidade, o dia 11 de julho, a festa de São Bento em Jundiaí. Muito obrigado, nobres vereadores, muito obrigado ao público que nos ouve atentamente, quem nos acompanha de casa, pela rádio, pela TV, pela internet. Que Deus abençoe a todos, um ótimo dia. O projeto continua em discussão. Em votação. Com 18 votos favoráveis e essa presidência que não vota regimentalmente, o projeto está aprovado. Questão Parabéns. de ordem. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Douglas. Quero agradecer cada um dos nobres vereadores e para a gente tirar o grito da garganta. Viva São Bento!
Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Marcelo. Um requerimento verbal de preferência, projeto de denominação de minha autoria, por gentileza, o projeto de lei 14.476 de 2024. Requerimento verbal de preferência, projeto de lei de denominação 14.476 de 2024, de autoria do vereador Marcelo Roberto Gastaldo, que denomina Centro de Referência da Infância Lindinalva dos Santos, o espaço destinado a esta finalidade no Jardim Novo Horizonte. O requerimento está em discussão, em votação. Com 16 votos favoráveis, pedido de preferência está aprovado. Em discussão, tem a palavra o vereador Marcelo Gastaldo. Bom dia, senhor presidente, vereadores, vereadora, público que nos acompanha, moradores, vizinhos, parentes da dona Inivalda, que está aqui, todos empolgados pela manifestação. Provamos a preferência, agora nós vamos fazer a discussão do projeto. Um projeto que me traz muita honra em poder homenagear nossa homenageada, né, a dona Lindinalva, ela que tem uma história com o bairro. Quando a gente busca fazer uma denominação, uma homenagem, denominar um espaço público, a gente busca pessoas que tiveram história com aquele bairro, com Jundiaí, as pessoas que fazem história na nossa cidade e principalmente pessoas que se dedicam parte da sua vida em ajudar ao próximo. E é assim a história da dona Lindinalva. Ela que nasceu em 1936. Ela nascida em 1936 e mudou lá para o Varjão em 1977. Desde lá ela tem uma história com o bairro lá no Novo Horizonte. Para quem não sabe, o espaço que está sendo denominado é o espaço de convivência, o Centro de Referência da Infância Lindinalva dos Santos, o espaço destinado a essa finalidade ao Jardim Novo Horizonte. Quero fazer uma referência aqui, senhor presidente, que na justificativa está Lindinalva e no projeto está Lindinalva. Então, queria só fazer uma correlação, que na justificativa está escrito Lindinalva, mas na verdade é a dona Lindinalva. Perfeito, senhor presidente, e nosso diretor. Então, ela veio, né, no Novo Horizonte em 1970, e de lá para cá sempre foi uma líder comunitária. Hoje se fala líder comunitário, alguém que já tem uma pretensão política. E não, dona Lindinalva, ao contrário, ela sempre teve uma inspiração própria de ajudar ao próximo. E foi o que ela fez ao longo dos anos, né? Com muita luta, foi uma das primeiras moradoras ali, não tinha água, não tinha esgoto, fez
essa luta junto com os moradores, ajudava muito nas ações ali da igreja, né? Foi uma pessoa que se dedicava, ajudava os doentes, os acamados, dava banho nos acamados. Então, quando a gente traz esse projeto, essa Lindalva, essa mulher guerreira, né, de um coração enorme, que sempre buscava ajudar todos os próximos ali, foi, sem dúvida alguma, uma sensacional mãe, vó, dona de casa, guerreira, e principalmente uma pessoa que se dedicou a fazer a bondade às pessoas. Então, quando a gente traz esse nome para a gente poder homenagear, colocar no espaço público, primeiro, uma gratidão enorme por tudo aquilo que ela fez por nós, mas uma gratidão às familiares que estão aqui, a Cícera, a Rosa, né, que são filhas, a Silvana, a Nora, a Bruna, a Netinha, e vários amigos, entre eles a Fátima, que está aí com a gente. Eu queria agradecer a vocês por estarem aqui conosco nessa manhã e agradecer para a gente poder fazer essa homenagem e principalmente eternizar o nome da dona Lindinalva dos Santos com o espaço público ali no Novo Horizonte, por toda essa história de vida, de bondade, de mãe, de cuidadora de todas, mas principalmente desse amor incondicional que ela tinha, não só pela família, mas pelas pessoas. Ela se dedicou às pessoas. E dar essa homenagem, colocando o nome da dona Lindinalva dos Santos no centro de referência da infância, que é tudo aquilo que ela pregava, né? Cuidar das pessoas, principalmente das crianças. Então, é uma honra enorme, uma gratidão enorme, uma felicidade enorme e uma saudade enorme dessa pessoa que foi dona Lindinalva dos Santos, por tudo aquilo que ela fez por Jundiaí, pelo bairro Novo Horizonte, né? O antigo Varjão agora é o Novo Horizonte, e a história que ela tem por nossa cidade, pelas pessoas e por nossas crianças. Então, peço o apoio dos demais vereadores. Uma parte, vereador Marcelo. Tem uma parte, vereador Fauás Tarra. Obrigado, Marcelo. Eu queria aqui te cumprimentar, parabenizar. Excelente projeto de lei que você traz para casa essa manhã. Eu tive o privilégio de conhecê-la, uma senhora incrível realmente, com todos os adjetivos e qualidades que você já mencionou. E cumprimentar toda a família que está aqui presente, mas ter o centro de referência da infância com o nome dela, eu acho que não tinha equipamento mais adequado para homenageá-la. Então eu queria cumprimentar, Marcelo, aqui a Maria Rosa de Brito, a Bruna de Brito, a Cissa, o João Francisco, o Joãozinho, todos aqui presentes, o Chiquinho, que é um grande amigo que não está presente, um abraço, Chico, mas para toda a família, meus parabéns aqui, Marcelo, e parabéns para você pela homenagem, que foi um acerto muito grande nessa manhã. Obrigado, Fauás. E dessa forma eu peço o apoio de todos vocês, vereadores, vereadora, para que possamos aprovar esse projeto e dessa forma, né, eternizar o nome da nossa querida Lindinalva dos Santos, fazendo que o Centro de Referência da Infância leve o seu nome e seja eternizado ali no Novo Horizonte. Obrigado, senhor presidente. As palavras do vereador Marcelo Gastaldo. Projeto continua em discussão. Peço a palavra, presidente. Peço a palavra. Tem a palavra, vereador Ed Carlos. Bom dia a todos e todas. Quero parabenizar meu colega aqui, Marcelo Gastaldo, por essa nobre iniciativa. E nada mais que justo ter o nome da dona Lindinalva cravado na história de Jundiaí, lá nesse espaço que é um espaço tão importante para nós, para a comunidade, e que ela tem uma história muito bonita e
que sempre foi uma pessoa que engrandeceu a gente em todas as atitudes dela, né? Acompanhei junto, né, a história dela com a família, a questão de quando ficou doente. Quando ela estava doente, ela queria ficar bem para cuidar das outras pessoas, doando o seu tempo para cuidar das outras pessoas. Ela não estava bem, mas estava com a carriola ali na rua, carregando as coisas para um lado e para o outro. E a dona Fátima aqui, que é minha segunda mãe, que está aqui também, e para quem eu tenho gratidão, porque vocês fizeram pelo bairro, fizeram para as pessoas e fazem até hoje. E ela deixou um legado, que é a sua família, uma comunidade melhor, e aonde muitas vezes sofriam muito preconceito com tudo na região. E ela sempre combatendo o preconceito, sempre combatendo aquelas coisas de forma simples e objetiva, mas fazendo o melhor possível pelas pessoas. Aquele coração gigante. A gente ia ali na cama, ali, ela doente, mas nunca depressiva, sempre de bom humor e tentando fazer o melhor possível pelo mundo. Então ela deixou um grande legado por um mundo melhor, e esse legado é que fica na nossa memória. Então tem um grupo inclusive no WhatsApp que a gente nunca vai deixar de participar desse grupo enquanto ele estiver existente, que é uma pessoa incrível e que deixou uma história muito bonita. Quero parabenizá-lo, Marcelo, por essa iniciativa, que seu coração é gigante, e homenagear a dona Lindinalva, que vai ficar nas nossas memórias. Parabéns a todos, que Deus abençoe todos aqui. Projeto continua em discussão, tem a palavra do Romildo Antônio. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente que nos acompanha, para mim é de grande satisfação, Marcelo, falar da dona Lindinalva. Pessoas que eu entrei muitas vezes na casa dela, conversei, às vezes a gente tinha Carlão Kubitsa, que está aqui, vereador, que está aqui nos acompanhando. Às vezes a gente achava que tinha problema, e quando nós entrava na casa e ela levava a gente para a cozinha para tomar um café, então a gente via que nós não tinha problema nenhum, porque essa pessoa era de excelência em atender. É por isso que às vezes as pessoas me criticam, né? Porque eu falo que líder comunitário, feito dona Lindinalva, feito seu José Bessa, que era pessoas que ia na casa das pessoas, que ia visitar, que visitava o acamado. Então é muito para nós é muito gratificante lembrar e ter a lembrança desses grandes líderes comunitários. Então é muito importante o trabalho que ela fazia no bairro. Eu vou falar para vocês, se o Miguel Haddad fosse no Novo Horizonte, ele tinha que passar na casa da dona Lindinalva. Se o Ari Fossi fosse lá, falasse, ele passava lá. Ou seja, todos os prefeitos passavam na casa dela. Então era uma senhora que trabalhava incansavelmente, feito o nosso amigo Ed Carlos falou aqui, carriola que ela carregava alimento para levar para as pessoas. Então era uma líder comunitária num bairro que não existia nada, ou seja, quase nada. Então ela sabia levar essa alegria para as pessoas e você nunca via ela para baixo, sempre de alto astral. Então, gente, famílias, parabéns por dona Lindinalva, que existiu na vida de vocês. Eu fico muito feliz, Marcelo Gastaldo, em ter você, um parceiro, um companheiro da Câmara, colocar um projeto desse aqui, porque é uma pessoa que é merecedora mesmo, e uma pessoa que aquele bairro tem história, e é por conta da dona Lindinalva, por conta dos grandes líderes comunitários que existiam naquela região. Muito obrigado e conte com o meu total apoio. Projeto continua em discussão, em votação.
Com 17 votos favoráveis e essa presidência que não vota regimentalmente, o projeto está aprovado. Próximo item da pauta, veto número 26 de 2024 do prefeito municipal. Veto total ao projeto de lei 13.150, de autoria do vereador Paulo Sérgio Martins, que assegura a gratuidade no acesso de acompanhantes de pessoa com deficiência, nos casos e locais que especifica. Tem a palavra o vereador Paulo Sérgio. Presidente, uma questão de ordem rapidinho antes, pode ser? Paulo Sérgio, pode ser? Questão de ordem, vereador Carlos. Eu quero só corrigir aqui que a dona Valdivina está aqui também, amiga da dona Lindinalva, que é uma pessoa muito querida e que sempre está ali fazendo um trabalho social, além da família da dona Lindinalva. Tem que citar aqui também a dona Valdivina que está aqui. Obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, é um projeto simples, tranquilo, porém, infelizmente, inconstitucional e ilegal. Mas eu gostaria do voto de vocês para derrubar esse veto, que é de extrema importância. Ele assegura gratuidade no acesso de acompanhante de pessoas com deficiência nos casos e locais que especifica. Quando uma pessoa com deficiência vai nesses locais que especificam, seja num evento cultural, recreativo, esportivo, alguém tem que levar. E aí fica pesado, às vezes, para esse alguém, trincar, bancar, né? Como a gente fala, trincar na polícia, essa entrada. Razão pela qual a gente gostaria dessa gratuidade. Fala-se que interferiu-se na esfera municipal, na esfera estadual e federal, porém eu acho, de acordo com o artigo 6º, que é de extrema importância para nós aqui em Jundiaí, esse tipo de situação, vereador Kézia. Você está levando, por exemplo, levo minha irmã, que é dependente de mim, num espetáculo, graças a Deus a gente tem condições de pagar. Mas e quem não tem? Quando você leva um cadeirante, uma pessoa com deficiência de visão, uma pessoa com deficiência de mobilidade, qual que é o custo que isso vai acarretar para a prefeitura? São planos particulares, são eventos particulares que não tem nenhum problema de interferência no poder público municipal. Então eu gostaria, de acordo com a consciência de cada um, que nós derrubássemos esse veto para que seja discutido no Tribunal de Justiça juridicamente. Eu não vejo qualquer óbice. Respeito a opinião da nossa Procuradoria, respeito a opinião da Prefeitura, mas eu acho que é tão simples, gente, e uma coisa que a gente pode dar esse acesso gratuito às pessoas que têm essa necessidade. Vereador Romildo, ia falar, não? Não? Só para parabenizar a Vossa Excelência, porque você era um crítico, né, dos processos inconstitucional, mas é muito importante esses projetos que você está colocando na Câmara para a gente debater ele, porque merece debater, porque os problemas estão na nossa cidade e a gente temos que discutir, a gente temos que debater. Você está correto, conte com o meu total apoio. Esse problema de inconstitucionalidade ou não, o direito, ele não é matemática, não é 2 mais 2 é 4. Então ele é muito volátil, você pode ver. Como é que nós, na cidade de Jundiaí, que queremos essa benesse, eu acho que até um direito da pessoa de poder levar a pessoa que cuida e poder se abster do pagamento, como é que nós vamos esperar a legislação federal se acaba ocorrendo aqui? Nós somos a porta de entrada de tudo. Não vejo problema nenhum. Gostaria que vocês derrubassem esse veto para que o jurídico realmente decidisse, através do Tribunal de Justiça, decidisse essa situação. Agora, será que é pouco importante você dar gratuidade para uma pessoa que leva uma outra pessoa, já declinando do seu tempo, do seu automóvel, da sua vida, do seu espaço? Será que é tão difícil isso, abster o pagamento de R$20 numa situação dessa, ou de 30? Não tem nada a ver com a prefeitura. Eu acho que até que a prefeitura dá essa chance, aí é uma questão interna. Mas eu acho que temos que ter essa lei para que os teatros, cinemas possam, para que os teatros e os cinemas possam
receber essas pessoas com carinho, com dedicação, principalmente com empatia. A questão da inconstitucionalidade ou não, aqui é um parlamento, Romildo. A gente tem que discutir o que é importante para a população daqui, sem pensar se existe legislação estadual ou federal, porque até eles pensarem nas pessoas incertas nesse grupo aqui, não vai ter nunca. Então eu queria que, na medida do possível, permite uma parte, vereador? Quem? Eu aqui, do seu lado. Vereador, o vereador Douglas. Pode contar com o meu apoio. Obrigado. Eu aqui, até testemunhando no meu primeiro ano de mandato, fui um pouco rígido nessa questão de não votar projetos inconstitucionais, porque eu pensava que se nós rompêssemos com essa ordem, nós estaríamos promovendo uma bagunça. E pelo contrário, a gente não tem um critério. Então, constitucionalissimamente falando, que até é a maior palavra da língua portuguesa, nós precisamos discutir temas importantes para a cidade. Parabéns, pode contar com o meu apoio. Obrigado. Principalmente quando vista de iniciativa, como é que nós vamos ficar esperando a iniciativa do Poder Executivo Municipal, Estadual ou Federal, se eles não fazem? A gente tem que cutucar a lebre, né? Tem que dar um gás aí para que as coisas vinguem. Obrigado, eu falava isso para Vossa Excelência desde o começo. Nós temos que discutir isso daí. Ainda bem que caiu a ficha, é importante essa sua fala aí, porque as pessoas têm que entender, não é o fato de colocar um projeto inconstitucional, não é vantagem de bater um recorde, mas é se discutir aqui coisas importantes. Ou não é importante você poder levar sua mãe, ou alguma pessoa que você cuida, uma cadeirante, no meu caso minha irmã, e ter essa gratuidade. Obrigado, vereador Douglas. Permite uma parte, não, vereador? Quem? Val. Aí, chefão. Quero parabenizá-lo pela iniciativa e corroborar aí com as palavras do Douglas e Vossa Excelência, dizer que excelente projeto, né? A discussão da constitucionalidade ou não, ela sempre haverá em casas que primam pelo bem-estar e comum, né, do povo. Inclusive, existem leis legais, mas que a visão de muitos são imorais, como, por exemplo, saidinha de preso e tantas outras. Tantas coisas que dizem que é legal, porque veio lá da esfera federal. Então, tem leis que são consideradas inconstitucionais, mas que levam à moralidade. Leis como essa. Parabéns, doutor Paulo, pode contar com esse seu servo. Obrigado, vereador. Gostaria que vocês apusessem um não ali, para que o Tribunal de Justiça decidisse sobre a constitucionalidade ou não. Não somos nós que vamos decidir, nem o vereador, nem o jurídico, vamos levar a instâncias superiores para ver o que eles acham. Mas eu acho extremamente importante para a população em geral. Obrigado, senhor presidente, obrigado, senhores vereadores, obrigado ao público aqui presente. Veto, continua em discussão, em votação. Com 16 votos contrários, o veto foi rejeitado. Próximo item da pauta, veto 27/2024 do prefeito municipal ao projeto de lei 14.439, de autoria do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, que denomina a Avenida José Joaquim Pedro, Avenida 2, do loteamento Vistas Jundiaí, na Vila Rio Branco. Tem a palavra o autor do projeto, vereador Val Freitas. Obrigado, senhor presidente. Vereador Albino. Um veto um tanto equivocado, né? Eu cumprimento a todos no plenário, os que nos veem pela mídia, enfim, a todos os seletos vereadores em questão. Dizer o seguinte, no veto o prefeito usa alguns argumentos totalmente infundados. Tela no projeto legal. Ele diz que o projeto é legal, reconheceu a constitucionalidade da matéria, cuja competência é concorrente, sim, com a legalidade do processo legislativo e da elaboração norma frente à Constituição Federal e à Lei Orgânica de Jundiaí.
Dessa forma, o veto é de natureza política, visto que o chefe do Executivo considerou que a matéria é contrária ao interesse público, por supostamente ter o potencial de causar problemas com entregas. Não é verdade. É um parecer equivocado. O próprio Correio não se manifestou e nem foi anexado nenhum estudo em anexo da referida via que não atenderia à exceção contida no artigo 4 da lei, que disciplina a denominação de logradouros e de vias públicas. Jundiaí está repleta, não é uma ou duas ruas, ela está repleta de vias que são unas e contínuas, que não apresentam alteração de direção ou de características e possuem diferentes denominações em trechos, situação que não acarreta dificuldade nas entregas de correspondências, nem no emplacamento das vias, ressaltando-se que este último é feito pelo próprio poder público. Alguns exemplos são notáveis, vejam vocês. A Rua Rangel Pestana, Rua Vigário João José Rodrigues, a Rua do Rosário, Rua Major Sucupira, Avenida Doutor Cavalcante, Rua Marechal Deodoro da Fonseca, a Rua dos Bandeirantes, a Rua 23 de Maio, que tem Baronesa, a Rua Atibaia. Não há, portanto, índice, não está nenhuma justificativa. Outras ruas ainda temos mais aqui, né? A Rua Sócrates Fernandes de Oliveira, a Rua João Batista Figueiredo, a Rua Batalha de Guararapes, a Rua Francisco Fernandes Neto, a Avenida Jodal Vital de Negreiros, Rua Jerônimo de Albuquerque, Maranhão. Não há registro de qual situação acarrete dificuldade da entrega de correspondência, até porque cada via recebe o seu próprio código de endereçamento postal, ou seja, o CEP. Ainda há de se notar que o croquis presente do projeto desta lei foi fornecido pelo próprio órgão técnico da prefeitura, demonstrando que há alteração na largura da rua, ou seja, a continuidade desta rua, que eles alegam que deveria ser o mesmo nome prosseguir, era uma rua fechada, ela foi aberta, uma nova rua, com uma largura totalmente diferente da rua anterior, que é bem mais estreita. E isso foi fornecido pelo próprio órgão técnico da prefeitura, que demonstra que há alteração, sendo a Avenida 2 do loteamento Vista de Jundiaí mais larga do que a Avenida André Vital de Negreiros, situação que se enquadra na exceção prevista, razão pela qual não há ofensa ao referido diploma legal. Sendo assim, não prospera a argumentação de que o projeto de lei em exame fere o interesse público, vez que não fere a legislação vigente e não foi demonstrada a alegada criação de dificuldade para entregas de correspondência, não havendo sequer, eu repito, até já falei aqui, está escrito também aqui, não havendo sequer manifestação dos Correios quanto ao assunto. Cabe à administração emplacar as vias, razão pela qual também não se vislumbra óbice nesse sentido. Dessa maneira, concluímos que a matéria objeto do veto não traz nenhum prejuízo ao interesse público, ao contrário, o assegura, pois a falta de denominação oficial de uma via é o que impossibilita a emissão do Código de Endereçamento Postal. Compromete, assim, as entregas. Isso não estamos falando nem do mérito, né, da pessoa que foi homenageada nesta via. Está acima de qualquer suspeita, pessoas com a vida ilibada, pessoa que tem lutado por Jundiaí, pelo bem comum, um vicentino que sempre defendeu os mais necessitados. É uma honra para essa cidade muito grande manter o nome de Joaquim Pedro nesta via. Portanto, senhor presidente, grato a Deus pela vida que este homem representou, na minha vida, inclusive, como presidente do cemitério Parque dos Ipês por muitos, dezenas de anos, contribuindo sempre, fazendo muito bem às famílias que chegavam ali com dificuldade em sepultamento, em ter o poder aquisitivo, porque o cemitério Parque dos Ipês é um cemitério particular, um cemitério caro. Ali não é lugar de fazer caridade, não. É o lugar de receber dinheiro, fazer recurso à sociedade, para então fazer caridade. E quando chegava alguém ali e não tinha condições, ele bancava do próprio bolso. E eu não vi uma ou duas ou três vezes, não. Um homem honrado, cristão, um homem católico que sempre lutou pelo bem comum das pessoas. Então, muito me digna o privilégio
de ter apresentado esse projeto de lei e ver hoje, né, a administração equivocadamente, né, não deveria assim, nem ventilar um assunto desse, de um veto, de um projeto tão honroso para a nossa cidade de Jundiaí, que lembra de um homem de grande honra. Portanto, senhor presidente, nobres pares, peço encarecidamente que digam não ao veto do senhor prefeito. Muito obrigado a todos. O veto continua em discussão. Em votação. Com 14 votos contrários, o veto foi rejeitado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Val Freitas. Grato à casa, a todos os vereadores pela votação. Muito obrigado. Próximo item da pauta, veto total, projeto de lei 14.426, de autoria dos vereadores Paulo Sérgio Martins, Fauás Tarra, que institui o programa de incentivo à jornada reduzida de trabalho para pessoas com deficiência. Tem a palavra o vereador Paulo Sérgio. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, mas o projeto, a gente não quer polemizar aqui, mas tem certas situações que o interesse aqui é particular, né, Fauás? Que nem a gente fez isso daí, que é sobre instituir o programa de incentivo à jornada reduzida de trabalho para pessoas com deficiência. É um programa de incentivo, gente. Então não adianta aqui a gente ficar pensando se a legislação trabalhista ela é federal, se existe uma parte da estadual, quando é aqui que a gente sofre o problema. Nós tivemos o parecer pela inconstitucionalidade da nossa Procuradoria Jurídica e agora o parecer pela inconstitucionalidade, vetando, esse projeto. Mas é um projeto tão simples, gente, que visa assegurar ao trabalhador que cuida de uma pessoa com deficiência para que ele possa ter sua jornada reduzida de trabalho. Já é difícil trabalhar. Quanto mais trabalhar em período integral, nós não queremos aí que se dê o mesmo salário com uma jornada reduzida, mas que seja proporcional. O vereador Fauás e eu fomos procurados por pessoas que sofrem na pele esse problema. Então, de novo aqui, não é uma trombada com o executivo, não é um questionamento jurídico da nossa procuradoria, nem dos procuradores municipais, porém, é uma realidade que acontece aqui em Jundiaí. Se a gente não suscitar esse problema, Fauás, e que é simplesmente instituindo o programa, é para se discutir isso daí, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós não vamos ter essa discussão, porque o governo federal está pouco preocupado do que acontece com o trabalhador aqui em Jundiaí. Vereador Fauás, uma parte? Uma parte. Obrigado, doutor Paulo. O senhor falou tudo, mas deixar muito claro, reforçando a sua fala, nós somos procurados por adultos com deficiência, que depois descobriram alguma deficiência, algum transtorno e tudo mais. A lei, ela preconiza geralmente para as crianças com deficiência, com algum transtorno. E os adultos? Então, nós temos muitos adultos que têm descoberto, por exemplo, autismo com 40, 50, 60 anos de idade. E a lei não está preparada para isso. E essas pessoas têm sofrido muito. Então, a nossa ideia aqui realmente é essa, trazer à luz da sociedade. Então, acho que, doutor Paulo, nós precisamos discutir realmente agora na justiça, derrubar o veto e ver realmente quem tem o mérito da discussão
E mais ainda, acho que o mais importante, se a justiça entender que a gente está errado, que a prefeitura possa também olhar com muito carinho e adaptar a lei, porque está de acordo com a lei vigente na cidade, mas nós temos que dar esse olhar para os adultos, principalmente, porque tem adulto com deficiência, tem pessoas que cuidam de pessoas com deficiência, então essa redução de jornada de trabalho tem que ser muito mais ampla do que a lei preconiza. Então, eu gostaria muito de pedir a derrubada do veto para todos os vereadores. Obrigado. Obrigado por agregar. É isso que a gente falou. Nós não estamos mudando a legislação trabalhista. Nós estamos simplesmente instituindo um programa para que se reveja isso daí. Não dá para deixar a mesma situação. E aquilo que eu vou falar de novo, artigo 6º da Constituição Municipal, interesse peculiar do município. Não adianta esperar o Estado nem a Federação resolver os problemas que são afetos a nós. Principalmente quando a gente é procurado. A gente tem que dar um feedback, a gente tem que fazer alguma pessoa. Ninguém aqui quer contestar jurídico nenhum, nem a prefeitura. Porém, as coisas têm que ser discutidas. É óbvio que a gente respeita a procuradoria local, da Câmara, a gente respeita os procuradores municipais, mas vamos discutir isso daí. Então, eu pediria a vocês que derrubassem esse veto para que essa discussão continuasse e que para que o Judiciário decidisse sobre isso. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores e público aqui presente. O veto continua em discussão. Em votação. Com 11 votos contrários, o veto está rejeitado. Próximo item da pauta, projeto de lei 13.986 de 2023, vereador Val Freitas e Kézia de Luca. Altera a lei 8.374 de 2015, que institui o Sistema Municipal de Ensino para prever prioridade em matrícula em unidades mais próximas da residência, no caso de aluno cujos pais e tutores tenham idade igual ou superiores a 60 anos. O projeto está em discussão. Peço a palavra, presidente. Tem a palavra a vereadora Kézia. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os funcionários dessa casa, o público presente, os que estão nos acompanhando. Eu quero, presidente, pedir, por gentileza, uma questão de ordem bem rapidinha. Presidente, uma questão de ordem bem breve, por gentileza. Questão de ordem, vereadora Kézia. Presidente, eu só quero dedicar essa sessão à minha mãe, que no último domingo completou 84 anos de idade. Na verdade, ontem, me perdoem, é que nós estávamos com a família no domingo. E eu sei que ela me acompanha todos os dias, então quero dedicar essa sessão à joia rara da minha vida, que ela sabe que ela é o que eu tenho de mais importante, ela, meu pai e minha família. Um beijo, mãe, que Deus te dê muitos anos de vida, porque eu preciso muito da senhora ainda. Muito obrigada, presidente. Referente ao nosso projeto de lei, quero primeiramente agradecer o pastor Val pela confiança de dividir esse projeto comigo, essa ideia, e é com grande alegria que nós apresentamos esse projeto, senhores e senhoras, junto com eu e meu amigo Val, para propor essa alteração na Lei 8.374 de 2015, que institui o Sistema Municipal de Ensino para prever prioridade de matrícula em unidades mais próximas da residência, no caso de aluno cujos pais ou tutores tenham idade superior, igual ou superior a 60 anos.
O artigo 9º passa a vigorar com as seguintes alterações. Terão prioridade a esta matrícula em unidade de sistema municipal de ensino situada mais próxima de sua residência a criança e o adolescente com deficiência ou doença rara, cujos pais, tutores ou irmãos tenham deficiência ou doença rara, cujos pais ou tutores tenham idade igual ou superior a 60 anos. O presente projeto, senhores e senhoras, tem como escopo assegurar a priorização no atendimento de crianças e adolescentes que tenham como responsáveis pessoas idosas, em acréscimo às prioridades já existentes na legislação para alunos com deficiência ou doenças raras, ou cujos pais, tutores ou irmãos tenham a deficiência ou a doença rara. Convém lembrar também que as crianças e os adolescentes enquadram-se entre aqueles sujeitos especiais, assim como os idosos e as pessoas com deficiência, aos quais o ordenamento jurídico determina que seja dada a proteção especial. Essa proposição se justifica por se tratar de importante medida de interesse público, pois tem o objetivo de inserir os filhos ou tutelados de pessoas idosas no hall de prioridades a serem atendidas na rede pública de educação, minimizando assim as dificuldades relacionadas ao deslocamento e acessibilidade dessas pessoas. Prezados, é com grande alegria que eu apresento esse projeto de lei e eu reforço aqui essa alteração nessa nossa lei através desses artigos. E eu peço o apoio de todos os nobres vereadores presentes e que estão me escutando atentamente, com o apoio e a parceria com o pastor Val, e a importância de nós darmos aí a prioridade nos casos que são necessários. Nesse caso em questão, os tutores e os pais que têm idade superior a 60 anos, e nós sabemos que muitas vezes tem dificuldade para essa acessibilidade. Permite uma parte? Por gentileza, pastor. Obrigado, vereadora Késia. Quando elaboramos esse projeto, a gente notou e discutiu muito que não é cortar fila, não é uma preferência qualquer, é uma necessidade. Exatamente. Né? Uma necessidade e uma necessidade urgente, porque muitos pais ou pessoas da família que levam as crianças com necessidades especiais ou idosos acima de 60 anos têm um sofrimento grande de se deslocar longe de suas casas, não conseguem a matrícula com prioridade, porque essas pessoas não é fila, é urgência, são casos que há necessidade de uma atenção independente da situação de pertencer a uma fila, né, de ser reconhecido e viabilizar para que o estudo aconteça, né, de uma forma mais regular, sem falta, com qualidade, com uma atenção melhor, porque são pessoas que realmente necessitam. Uma lei onde eu vejo que fomos muito felizes em elaborá-la e ter o privilégio de apresentar para que seja exemplo, né, não só aqui em outras demais cidades também, num quadro tão necessário. Parabéns a Vossa Excelência, muito contente em ter o privilégio de apresentar esse projeto em conjunto com Vossa Excelência. Muito obrigado. Muito obrigada, vereador Val. Eu que acredito muito no trabalho do senhor, na sua política sempre muito centrada, e no profissional da política que o senhor é. Então, eu agradeço o senhor ter dividido comigo essa ideia. E eu aprendo a cada dia dentro da política que as nossas políticas públicas, elas têm que ser para todos, mas também a gente tem que olhar aqueles que são os mais vulneráveis e que mais necessitam de prioridades, como é o caso aqui do nosso projeto de lei, em parceria, e por isso que eu peço, nesse sentido, o apoio de todos os nobres vereadores, e agradeço o senhor mais uma vez pela parceria. Muito obrigada a todos, que Deus abençoe cada um de vocês, uma excelente semana, e muito obrigada, presidente, pela gentileza. O projeto continua em discussão. Com a palavra, vereador Dica. Bom dia, eu sou Adriano Santana dos Santos, conhecido carinhosamente como Dica Chique Chique. Estou sendo vereador da cidade de Jundiaí. Estou usando uma camisa rosa, calça azul, sapato preto. Tenho olhos castanhos,
cabelos pretos, poucos cabelos, e manhã sempre falou que eu sou um pretinho muito bonito, viu? Eu acredito muito em manhã. Isso aqui é inclusão na prática, viu? Para quem não sabe. Senhor presidente, eu quero uma questão de ordem antes. Hoje de manhã, senhor presidente, participei de uma ação do Outubro Rosa na UBS do Santa Gertrudes. Quero aqui parabenizar todos que estão fazendo esse trabalho tão importante, também nas aulas da Caravana da Saúde, os professores que estão falando sobre esse tema durante as aulas. Quero também parabenizar os professores da família Flashback. Sabemos que a previsão é o diagnóstico precoce e importante. Mulheres, podem contar comigo sempre, viu? Projeto de lei de número 13.986, 2023, Val Freitas, Kézia de Lucas, alteração da lei 8.374, 2015, que institui o Sistema Municipal de Ensino para prever prioridade de matrículas em unidade mais próxima da residência, no caso de alunos cujos pais ou tutores tenham idade igual ou superior a 60 anos. Quero parabenizar pelo projeto. Fico muito feliz em ver que também contempla pessoas com deficiência, algo essencial para facilitar a vida de quem já enfrenta tantos desafios diários. Eu gostaria também, tanto o vereador como a vereadora, sugeriu a emenda para incluir pessoas com mobilidade reduzida, que nem sempre são formalmente reconhecidas como pessoas com deficiência. Condições como obesidade, fibromialgias e, por exemplo, outras tantas. Então, quero deixar aqui a dica. E obrigado e conte com o meu apoio do vereador Dica Chique Chique, trabalhando com o povo e para o povo. Obrigado, senhor presidente. Projeto continua em discussão. Em votação. Com 13 votos favoráveis e essa presidência que não vota regimentalmente, o projeto está aprovado. Próximo item da pauta, projeto de lei 14.328 de 2024, vereador Paulo Sérgio Martins, que institui o programa de valorização dos protetores de animais. Tem a palavra o autor do projeto. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, mais um projeto em nossa autoria. Institui o programa de valorização dos protetores de animais. Em primeiro lugar, deixar claro que o projeto é legal, é constitucional, né? Não haverá qualquer óbice, né? A não ser que venha um veto do executivo. Quais são as diretrizes do programa? Reconhecer e valorizar o trabalho voluntário dos protetores de animais, ressaltando sua importância para o bem-estar e proteção dos animais no município. Promover a conscientização e educação da população sobre a posse responsável, os direitos dos animais e a importância da adoção e esterilização como medidas para o controle populacional e o bem-estar animal. E mais um terceiro ponto, desenvolver parcerias com instituições para oferecer capacitação e treinamento aos protetores de animais, visando aprimorar suas habilidades e conhecimentos no cuidado e manejo dos animais sob responsabilidade. Aqui a gente tem basicamente agregar a população que quer cuidar dos animais e
a própria prefeitura instituindo esse programa para falar sobre a posse responsável, quais são os direitos. É simplesmente um programa para que a gente possa dar um start para um eventual, vereador Cristiano, projeto de lei no sentido de realmente criar esse programa. Obrigado, senhor presidente. Peço que votem sim. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores e o público aqui ouvinte. Projeto continua em discussão. Tem a palavra o vereador Leandro Palmarini. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, público que nos acompanha. Subo essa tribuna para parabenizar o vereador Paulo Sérgio pelo projeto de lei de valorização das ONGs. E além desse problema da valorização, nós temos um problema hoje, senhor presidente, que as ONGs, a maioria delas, a grande maioria, não são legalizadas, ou seja, não tem o CNPJ, o que acaba dificultando muito o trabalho, a possibilidade de receber emendas parlamentares de deputados, e sendo que esse é um passo básico super importante. Também apresentamos a essa Casa de Leis um projeto nesse sentido, de incentivando as ONGs a se regularizarem para obterem seu CNPJ, toda a documentação, para que assim consigam expandir suas atividades e com isso ajudar um número cada vez maior de animais. Mas esse projeto de valorização das ONGs vem ao encontro de a gente cada vez mais, a sociedade, principalmente a população, valorizar esse trabalho árduo, esse trabalho diário, difícil, de resgate, a parte de castração, vacinação e muitos protetores, a maioria deles, às vezes sem recursos próprios até para ajudar nisso, mas que acabam muitas vezes tirando do seu próprio sustento para ajudar esses animais. Então, parabéns ao vereador Paulo Sérgio por esse importante projeto, esperamos que seja aprovado. Obrigado, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Em votação. Com 10 votos favoráveis, e essa é a presidência que não vota, o projeto está aprovado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Dica. Senhor presidente, eu gostaria de deixar registrado nesse momento aqui que no dia 18/10, eu participei do primeiro encontro do projeto Conectando Caminhos, Vivendo a Superdotação. Quero parabenizar aqui a Eliana Ferreira e as famílias atípicas Teia Jundiaí, além dos palestrantes Francisca Chagas, Damião Silva, Denner Pereira, por realizar esse evento, que foi um momento de aprendizado e inclusão. Precisamos de mais encontros assim. O autismo e a superdotação estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia e é essencial, estamos prontos para acolher todos. Então eu quero deixar registrado aqui que esse encontro, essa palestra, foi de grande importância para a cidade de Jundiaí. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de pedir para o vereador Rogério assumir a presidência. Próximo item da pauta, projeto de lei 14.467/2024, que altera a lei que institui as rotas turísticas de Jundiaí para incluir ciclo tour da uva.
Autoria, vereador Antônio Carlos Albino. Com a palavra, vereador Albino. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assistem, projeto de lei 14.467 altera a lei 9.100 de 2018, que institui as rotas turísticas de Jundiaí, para incluir o circuito Ciclotour da Uva. A lei 9.100, que institui as rotas turísticas de Jundiaí, é alterada pela lei 9.652, de 15 de outubro de 2021, e passa a vigorar com os acréscimos dos seguintes dispositivos. Com relação à rota prevista no inciso 1 do caput desse artigo, poderá ser desenvolvido o circuito Ciclotour da Uva, que visa estimular a prática do ciclismo com os seguintes objetivos: conscientizar quanto ao uso sustentável dos recursos naturais, colaborar com a recuperação de áreas degradadas, fortalecer a cooperação entre poder público e organizações não governamentais, comunidade em geral, empreendedores, visando a implantação de programas conjuntos, promover campanhas de orientação e prevenção ao meio ambiente quanto ao descarte de resíduo, queimadas, contaminação do solo e da água, e a importância da preservação da Serra do Japi. O circuito Tour da Uva, já usado rotineiramente pelos ciclistas, inclusive por ciclistas de outras cidades e estados, a prática, além de promover atividade física que visa uma vida saudável, realizada junto à natureza. Quem gosta de pedalar sempre está buscando um novo trecho, uma nova estrada, uma trilha para desbravar. Agora, com o circuito Tour da Uva, os ciclistas terão rotas específicas, com a possibilidade de estrutura, sinalização e segurança, onde todos serão bem-vindos, sejam os mais experientes ou para quem está começando no mundo das bikes. O circuito Tour da Uva visa ainda promover as campanhas de preservação ao meio ambiente em geral, como nascentes, rios, córregos, a fauna e flora, e ainda colaborar com o poder público no que for necessário para impedir a degradação de toda a área e da vegetação a ser preservada pelo município. Diante do exposto, solicito aos nobres pares a aprovação do presente projeto de lei. Então, nós sabemos, senhores, que a questão das bikes aqui aos finais de semana, principalmente, nós temos aí visitas aí de 20, 30, às vezes 1.000 pessoas que vêm todo mês à nossa cidade pedalar. E isso é importante para nós, porque além de girar a economia, nós sabemos que são pessoas responsáveis, que ajudam a cuidar do meio ambiente. Então, esse projeto de lei autoriza com que o poder público dê algumas suportes para eles, como viatura, às vezes da Guarda Municipal, SAMU, enfim, principalmente nos eventos. Então, acho que é muito importante inserir eles nesse circuito. Então, essa é a nossa intenção, de fomentar, né, e ajudar aí a nossa cidade a se desenvolver, principalmente com sustentabilidade. Então, são essas minhas palavras, gostaria aí do apoio de Vossa Excelência. O projeto continua em discussão. Em votação. Com 10 votos favoráveis, o projeto está aprovado. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o grande expediente. Comunicamos aos senhores vereadores e ao público em geral
que dia 30 de outubro, às 19 horas, será realizada a audiência pública para o debate do projeto de lei 14.470, de autoria do prefeito municipal, que fixa o orçamento público para o exercício de 2025. A audiência pública será realizada no plenário da Câmara Municipal e também será transmitida ao vivo pela TV Câmara nos canais 12.2, o HF e na 4 na NET, e pela internet e no site, Facebook e canal da Câmara e no YouTube. Quero aqui agradecer a presença do meu amigo Felipe, nutricionista, né, que está sempre prestando atenção na sessão da Câmara Municipal. Seja bem-vindo, meu amigo. Com... Não. Não havendo vereadores inscritos, solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o encerramento dessa sessão. Com 6 vereadores presentes e sob a proteção de Deus, está encerrada a presente sessão.